Declaro aberta a presente sessão solene para a entrega da Medalha do Mérito José Mariano ao senhor Dr. Paulo Roberto de Brito Marques, decreto legislativo número 583 de 2012, de autoria do vereador Múcio Magalhães. Gostaria de chamar para compor a mesa o excelentíssimo senhor autor da proposta, o vereador do Recife, Múcio Magalhães. E o senhor ex-vereador dessa casa, o senhor Manuel Gilberto. Formada a mesa, eu gostaria de convidar o autor do requerimento, vereador Múcio Magalhães, e a chefe do cerimonial, senhora Ana Torte, para que tragam o homenageado até aqui. Um pouquinho a saudade, não? Dessa mesa? Pois é. Já. Gostaria de convidar o vereador Múcio Magalhães para que faça uso da tribuna. Senhor vereador, pulei uma parte do protocolo. Gostaria, na verdade, de convidar todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional. Fica aqui ver.
sim, para que use a tribuna o vereador Múcio Magalhães. Bom dia a todos, bom dia a todas as presentes. Vereadora Priscila Krause, presidindo os nossos trabalhos, nosso homenageado Dr. Paulo, nosso ex-vereador Manuel Gilberto. É uma alegria contar com vocês todos nesse momento. Momento onde a gente faz uma homenagem daquelas que nem sempre a gente presencia em nossa sociedade, porque trabalhos da grandeza, trabalhos da importância do que o Dr. Paulo faz, nem sempre são notados com o devido destaque. Dr. Paulo, eu vou ler aqui um texto que eu vou ter que contar a sua vida um pouquinho, né? Quem teve que fazer uma pesquisa para descobrir mais, porque ele é muito discreto. Eu conheci o Dr. Paulo tratando do meu pai. E já faz um bom tempo. De lá para cá cresceu a admiração que eu tenho por ele, e por isso que tomei a iniciativa de propor essa medalha. A medalha máxima do nosso poder legislativo municipal, a medalha Zé Mariano. Então passo aqui a ler um pouco da história do nosso homenageado. Paulo Roberto de Brito Marques. Como eu sou de Arco Verde, o pessoal sempre perguntava, é com 2T ou com um T só? Ele sempre explicava, é o mesmo Brito. Paulo Roberto de Brito Marques é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco no ano de 1980. Iniciou sua carreira acadêmica como professor da disciplina de Fisiologia Médica, dedicando-se à neurofisiologia e, posteriormente, passou a ensinar neurologia clínica. Sua formação médica e científica em neurologia foi orientada em Recife pelo professor Alcides Codeceira Júnior, dos Hospitais da Restauração e das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. E no exterior pelo professor Luiz Barrequer e Bordas, da Universidade Autônoma de Barcelona, dos quais se tornou discípulo. Em 1988, começou a estudar doenças demenciais. E em 1989, na cidade de Barcelona, fez curso de especialização em neurologia e teve a orientação da professora Carmen Junquet em neuropsicologia clínica. Por apresentação do professor Luiz Barraquer e Bordas, em 1993, realizou curso de especialização em demências na Universidade de Montreal, no Canadá, no serviço do professor André Roque Lecourt, tendo como orientador o professor Yves Joanet. Fez mestrado em neuropsiquiatria na UFPE, com tese na área de neurologia, orientado pelo professor Gilson Edmar Gonçalves e Silva. Foi médico neurologista do Hospital da Restauração, na qualidade de plantonista, durante quase 10 anos. Com carinho, dedica sua vida médica, acadêmica e científica aos pacientes neurológicos e seus familiares, além daqueles com complicações neurológicas internados em qualquer clínica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Como professor de neurologia da UPE, criou naquele hospital o Núcleo de Neurologia do Comportamento e até hoje continua desenvolvendo projetos de pesquisa com o objetivo de melhorar a qualidade científica e do atendimento às pessoas portadoras de doenças neurodegenerativas demenciais, agregando vários profissionais afins. Realizou junto a uma equipe de pesquisadores, todos treinados por ele, pesquisa de campo em estudo aberto, randomizado na cidade de Olinda, constituindo assim um verdadeiro banco de dados padrão em neurologia cognitiva e neuropsicologia clínica, sendo o primeiro estudo do gênero no norte e nordeste do Brasil. Adaptou um estudo americano para ser utilizado com a realidade brasileira. Mini exame do estudo mental em função da escolaridade. Diante de um rigor científico e tratamento humanístico, esse serviço ganhou referência no Estado, região e no cenário nacional e internacional, quando visitado por cientistas canadenses, sendo classificado em um dos centros do mundo para testar novas drogas para doenças de Alzheimer e Parkinson, incluído o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, nos estudos multicêntricos internacionais. Tem dezenas de trabalhos científicos publicados, assim como capítulos de livros e mais de 200 de palestras e cursos ministrados em todo o território nacional. Em trabalho com o neuropatologista professor
Roberto Vieira de Melo, tem o maior banco de cérebro prospectivo em estudo de demência do Brasil. Recebe solicitações de pesquisadores de universidades de países da Europa para enviar parte do seu material como documentos científicos incomuns. Manteve contato pessoal com o diretor do Departamento de Doenças Mentais da Organização Mundial da Saúde, iniciando um contato pessoal com a UPE. É pioneiro no Norte e Nordeste no estudo das doenças demenciais, principalmente o mal de Alzheimer, desenvolvendo protocolo de avaliação e técnicas de reabilitação da cognição, principalmente da memória. É consultor técnico e membro da Comissão de Dispensação de Medicação Excepcional da Farmácia do Estado de Pernambuco para doença de Alzheimer e doença de Parkinson, dispensando essas medicações no UOC há 10 anos. Ensina aos médicos residentes em neurologia no UOC, participando ativamente das atividades de preceptoria, passando para eles toda a sua formação médico-acadêmica. Há mais de 5 anos fundou o Instituto Paulo Brito, uma instituição privada sem fins lucrativos para ajudar pessoas doentes em situação de risco e vulnerabilidade social. É coordenador do Módulo de Atenção Global ao Doente 4 e faz parte da Câmara Técnica de Gestão de Módulos e do Pleno do Curso de Medicina da UPE. Com frequência, participa de grupos nacionais e internacionais para discutir sobre as doenças no tratamento. Para discutir sobre os avanços no tratamento das doenças neurodegenerativas demenciais, assim sendo um dos representantes da neurologia cognitiva brasileira. Com uma biografia como essa, com tanto realizado, Paulo Roberto de Brito Marques se qualifica a receber a mais alta homenagem da Câmara Municipal do Recife, a medalha de mérito Zé Mariano. É um pouquinho longa, mas ainda diz pouco do que ele tem feito, né, doutor Paulo? E eu queria reforçar o que comecei falando aqui. Trabalhos como esse deveriam ser mais notados em nossa sociedade, deveriam ter mais destaque, deveriam ter mais apoio, deveria ter mais acompanhamento, não só dos órgãos públicos, como também da chamada sociedade civil, que se preocupa tanto em acompanhar outras atividades, se preocupa tanto em zelar pela ética na política, nas carreiras profissionais que se desenvolvem em nosso país. E aqui está um exemplo de ética, de dedicação, de competência, de amor à humanidade, de paciência e de capacidade de ajudar as pessoas. É, portanto, um homem que a gente homenageia com muita alegria e com a certeza de estar homenageando uma pessoa certa. Eu não estou aqui fazendo uso da mais alta comenda do Poder Legislativo Municipal para agraciar um cidadão qualquer. Estou homenageando alguém que merece de fato a medalha, porque a sua vida é uma homenagem às pessoas, é uma homenagem à atividade mais nobre que qualquer um de nós podemos desenvolver, que é cuidar do outro, cuidar das pessoas. Doutor Paulo, parabéns, o senhor merece essa homenagem e espero que Deus lhe ilumine para continuar por muito mais tempo servindo as pessoas como o senhor serve atualmente. Parabéns. Gostaria de agradecer ao vereador Múcio Magalhães pelas brilhantes palavras proferidas e convidá-lo para que faça a entrega ao doutor Paulo Roberto de Brito Marques do diploma e da medalha de mérito José Mariano.
Gostaria agora de convidar o homenageado para que agora nos homenageie com as suas palavras. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter me fornecido esse momento, aos meus pais, a razão da minha existência, e aos meus filhos, a minha continuação. Agradecimento também especial a esta casa, na pessoa do vereador Múcio Magalhães, que como autoridade se sentiu sensibilizado, e essa foi a primeira vez que uma autoridade chegou até a mim para fazer alguma coisa, não por mim, mas pela divulgação que isso pode ter para todas as pessoas. Eu sou apenas um integrante desse sistema, e essa medalha a mim cabe apenas um pedaço, um fragmento, e o restante está distribuído com todos os pacientes que eu já tratei, com todos aqueles que eu trato, e principalmente com os seus familiares, que são os maiores sofredores do problema. Então eu me sinto uma parte desse processo todo, e deveras agradecido. Formalmente agradeço à excelentíssima senhora presidente, a vereadora Priscila Krause, por presidir a sessão, e o senhor Múcio Magalhães, o vereador pelo qual me convidou, e o ex-vereador e amigo, o doutor Manuel Gilberto. Agradeço a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, me ajudaram de uma forma direta ou indireta para que eu pudesse continuar a minha vida e chegar até aqui. E agora eu quero falar para vocês numa linguagem menos médica, mas numa linguagem um pouco filosófica ou literária, sobre o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é uma doença que se apresenta constituída na sociedade por uma tétrade. Essa tétrade é composta pelo paciente, pelo médico, pela família e pela sociedade. O paciente é qualquer um de nós que mora na Sapucaia, mora no Córrego do Abacaxi, mora aí no Fundão, mora em Boa Viagem, mora nas Graças, mora em qualquer lugar. E essa pessoa traz consigo uma carga genética. Juntamente com isso, tem um processo cultural, um relacionamento dentro de casa, de sua família, de seus pais, dos seus irmãos, seus parentes, amigos e toda a sociedade, e um contingente emocional que vai formando aquela pessoa a cada passo que vai vivendo, e um dia essa pessoa torna-se uma pessoa com uma personalidade. E essa personalidade é constituída de todos esses fatores que não fazem parte somente dele, mas fazem parte de todos com que ele se relaciona. Então nós não estamos sós, nós não somos sós, nós somos parte um do outro. E um dia essa pessoa começa então a voltar para seu berço. Aí começa a doença de Alzheimer. Como é que isso acontece? Isso vai entre 40 a 90 anos de idade, e ela começa a não ter memória do futuro, que a gente chama de memória prospectiva. A pessoa não sabe, ela programa o que vai fazer à tarde, à noite, amanhã, e depois ela se atropela e não faz. Então, isso ninguém sabe, só ela está sabendo,
e ela começa a sofrer. Então a sua parte mais profunda, o seu eu, passa a sofrer, passa a se comprometer com essa situação. E aí tem um sentimento de perda. E a pessoa passa a se afastar dos seus amigos e das suas atividades que normalmente gostava de fazer. E aí entra num processo de melancolia, e essa melancolia é quando ele começa a ficar confuso, posteriormente fica triste e recebe às vezes diagnóstico de uma depressão, sem nenhuma determinação, sem nenhuma definição. Depois isso vai piorando e a pessoa passa já a não ser compreendida por essa família, e a família pede para que a pessoa faça as coisas como ela sempre fez, e ela não tem condições de fazer, e ela não sabe mais como fazer, e não acredita que fez aquilo, e a família acha que fez, e daí por diante as coisas só são problemas. Esses problemas, eles batem na segunda parte, que é família, e essa família passa a sofrer porque há uma inversão de valores. Aquela pessoa que um dia, aquele pai, aquela mãe, que trocou fraldas, que limpou xixi, que vestiu roupinha, hoje em dia os filhos estão fazendo a mesma coisa. E os filhos não foram preparados, não foram prontos para trocar fralda de pai e de mãe, muito menos dar banho ou fazer coisas desse tipo. E esse choque de valores, essa inversão de papéis, isso mexe profundamente no sentimento desses familiares. Nós precisamos perceber onde está essa dor, até porque a dor não é aquela, a dor já existiu há um tempo atrás, a dor de cada um de nós, e que hoje ela vem se exteriorizar com aquela situação, vem se projetar naquela situação de você ter que vestir a sua mãe, dar banho na sua mãe, que sua mãe não sabe mais tomar banho, não sabe mais comer. E o médico precisa estar pronto para saber como interpretar essa situação e poder ajudar essa pessoa. Às vezes, a família não compreende o problema porque não aceita. Eu sempre digo que 50% do problema passa a se resolver quando existe uma aceitação. Mas é difícil você ter uma mãe e ter um pai que foram pessoas brilhantes, que deram seu sangue por você, e você começa a ver que aquela pessoa, apesar de estar tendo a mesma aparência, ela não existe mais. Isso é muito difícil para se aceitar, e nós médicos precisamos entender isso para tentar acalmar essas pessoas, o sofrimento pela qual elas estão passando, porque desse jeito a gente poderá ajudar. E eu sempre digo que em medicina alguma coisa pode ser feita, mas na maioria das vezes a gente não faz muita coisa. E o mais importante que a gente tem que fazer é a gente poder estar ao lado da pessoa numa forma humana, onde a gente possa fazer tudo aquilo que possa estabilizar, possa melhorar, possa ajudar aquela pessoa a se acalmar do seu sofrimento, da sua dor, que não é o paciente. O paciente não tem mais como pensar sobre isso, mas é a família. Em algumas situações, a família pode cometer falhas de pegar o paciente e querer se livrar da responsabilidade, levando a pessoa a um médico para que o médico faça um diagnóstico, porque ela já viu na televisão, na mídia, de que a pessoa está doente, está com mal de Alzheimer. E na hora que ela faz isso, ela quer transferir uma culpa, ela quer transferir uma responsabilidade para uma pessoa que pode não estar preparada para pensar nisso. E às vezes, esse familiar passa a ter um diagnóstico que não é a doença de Alzheimer, embora os sintomas sejam muito parecidos. Então, a pessoa se livra da responsabilidade e coloca a responsabilidade no médico. E o médico então passa a medicar e a pessoa passa a ter poderes sobre a sua mãe, sobre o seu pai, e aí ela vai colocar tudo para fora desde o começo da vida. Por fim, a sociedade ela
ela vai querer saber o que é que a sua mãe tem, o que é que o seu pai tem, porque se a gente for olhar isso de uma maneira mais profunda, o que a sociedade tem é medo de não ter a mesma coisa. Então é bom, a sua mãe tem isso, mas eu não tenho, né? Então o querer, o ir atrás, o perguntar, às vezes isso não traz nenhum tipo de ajuda, e às vezes a família esconde o diagnóstico da sua própria, das pessoas mais próximas, porque não gostaria de ver seu parente passar por algumas situações difíceis quando a sociedade não tem condições de entender. Raramente alguém quer realmente ajudar. Na maioria das vezes quer apenas, talvez, usar um termo mais popular, de fofoca mesmo. E a doença de Alzheimer é mais ou menos isso, numa linguagem mais literária. E para finalizar, não quero ser muito longo, ser o mais breve possível, dizer a todos vocês que tudo que eu fiz até hoje, e eu vou continuar fazendo por todas essas pessoas, foram elas o estímulo que foi dado a mim para que eu pudesse realmente conseguir chegar até esse grau de compreensão. Se hoje eu entendo mais, se hoje eu tenho uma consciência mais ampla, se hoje eu compreendo mais as coisas, tenha certeza, isso foi um aprendizado tirado de todas essas pessoas, das suas dores, dos seus sofrimentos, dos seus desentendimentos, da sua falta de memória. Nós aprendemos com eles, e esse agradecimento mais profundo é para eles, mesmo aqueles que já não estão por aqui, que já foram, mas foram eles que deixaram o seu legado dentro de mim, e hoje eu estou aqui recebendo isso em nome de todos eles. Muito obrigado. Se, ao aprovarmos o requerimento, o projeto de decreto legislativo proposto pelo vereador Múcio Magalhães, nós já não tínhamos dúvidas da importância dessa homenagem ao senhor, doutor Paulo. Com suas palavras, com os seus gestos, essa certeza só foi reforçada e, na verdade, foi dada esta certeza, essa publicidade, através dessa sessão solene. O senhor demonstra não apenas a sua competência pela sua formação científica e sua formação médica, mas principalmente pela sua formação humanística. Eu acho que isso é que faz a diferença no nosso mundo, em todos os tempos. Isso fez a diferença, a formação humanística das pessoas, e principalmente nos tempos atuais, isso vem fazendo a diferença. Dessa forma, eu queria agradecer a presença de todos, de sua família, de sua esposa, Márcia Neri, de suas filhas, dos demais familiares, dos amigos que aqui compareceram. E aí eu queria destacar uma amiga em comum que eu vejo daqui, que é a minha amiga Glorinha Veronese, que é nossa amiga em comum, e que essa amizade nos une, porque as amizades têm esse poder. E, para finalizar, dizer que num país onde não se investe como nós gostaríamos que se investisse em ciência, a sua produção científica e a sua prática médica vem mudando para melhor a vida das pessoas. Isso é muito importante, e que isso aconteça aqui, na nossa aldeia, e da nossa aldeia, a cidade do Recife, para o mundo e para a vida das pessoas. Então, isso é muito importante. O senhor está de parabéns, mas mais do que o senhor está o vereador Múcio Magalhães, que teve a sensibilidade da iniciativa, está esta casa que compreendeu esta iniciativa e a importância dela, e todos nós que fazemos a sociedade pernambucana de tê-lo entre nós e trabalhando pelas pessoas. Então a gente só pode pedir a Deus que lhe dê muita saúde para que o senhor possa proporcionar saúde para os outros. Então, dessa forma, eu gostaria de encerrar a presente reunião
e convidar para amanhã, às 16 horas, a entrega da medalha do Mérito José Mariano ao senhor Sebastião Albemar, requerimento de autoria do vereador Almir Fernando. Muito obrigado e bom dia a todos.